A tensão no Oriente Médio atingiu um novo pico. O sol da manhã nascia sobre Beirute, mas não trazia consigo a promessa de um novo dia. A fumaça ainda subia dos prédios atingidos pelos bombardeios israelenses durante a madrugada, e o cheiro de pólvora pairava no ar. A cidade, outrora vibrante, agora ecoava com o silêncio dos medos e das incertezas. Nas ruas, o movimento era escasso, apenas alguns poucos se aventuravam a sair de suas casas, buscando suprimentos ou notícias sobre o paradeiro de familiares e amigos. No sul do Líbano, a situação era ainda mais crítica. As tropas israelenses, em seu avanço implacável, cruzavam as fronteiras, penetrando cada vez mais fundo no território libanês. Tanques de guerra rugiam pelas estradas, helicópteros de ataque cortavam os céus e soldados fortemente armados ocupavam posições estratégicas. A ordem era clara: destruir o Hezbollah, o grupo militante xiita que ousara desafiar o poderio de Israel. A guerra, que já se arrastava por mais de um ano, havia entrado em uma nova fase, ainda mais violenta e imprevisível. O Hezbollah, apesar de sofrer baixas significativas, continuava resistindo, lançando mísseis contra o norte de Israel, atingindo cidades como Haifa, um importante centro urbano e porto. A cada ataque, a resposta israelense era ainda mais contundente, com bombardeios aéreos e incursões terrestres, espalhando o terror e a destruição. No coração dessa batalha, um nome ecoava como um grito de guerra: Hussein Husseini. Comandante do quartel-general do Hezbollah, ele era um estrategista brilhante, um líder carismático que inspirava seus homens a lutar até a morte. Sua figura impunha respeito, tanto entre seus seguidores quanto entre seus inimigos. Mas naquela madrugada fatídica, Husseini havia se tornado mais uma vítima do conflito. As forças de defesa de Israel confirmaram sua morte, um golpe duro para o Hezbollah, que perdia um de seus líderes mais importantes. A notícia da morte de Husseini se espalhou como um rastilho de pólvora, alimentando a fúria dos militantes xiitas. A sede de vingança era imensa, e a promessa de retaliação ecoava em cada canto. O Hezbollah, apesar de enfraquecido, ainda possuía um arsenal considerável de mísseis e homens dispostos a lutar até o fim. A guerra, longe de terminar, parecia estar apenas começando. Enquanto isso, na faixa de Gaza, outro palco de conflitos se acendia. O Hamas, grupo militante palestino, também se levantava contra Israel, lançando ataques e desafiando o poderio militar israelense. A faixa de Gaza, já castigada por anos de bloqueio e conflitos, se transformava em um campo de batalha, com civis presos no fogo cruzado. O mundo observava com apreensão a escalada da violência no Oriente Médio. Líderes internacionais faziam apelos por um cessar-fogo, buscando uma solução pacífica para o conflito. Mas as palavras pareciam se perder no barulho dos bombardeios e no clamor da guerra. A cada dia que passava, a esperança de paz se tornava mais tênue, e o futuro da região se afogava em um mar de incertezas. No meio desse caos, histórias de coragem e resiliência também emergiam. Civis arriscavam suas vidas para ajudar os feridos, médicos e enfermeiros trabalhavam incansavelmente em hospitais lotados, e jornalistas corriam riscos para levar a verdade ao mundo. Eram heróis anônimos, que lutavam contra a barbárie e a desesperança, buscando um fio de luz em meio à escuridão. A guerra no Oriente Médio era um drama humano de proporções épicas, uma tragédia que se desenrolava diante dos olhos do mundo. E enquanto os tambores da guerra continuavam a soar, a pergunta que ecoava era: quando essa violência terá fim? Quando a paz finalmente retornará a essa terra tão sofrida? Deixe seu comentário de like e se inscreva no canal para mais atualizações.